Epístolas pastorais e gnósticos. Olá, pessoal! Decidi mudar o nome do canal para Cristão Marcionita. Dito isso, vamos para o vídeo. O tema de hoje são as epístolas pastorais e a suposta heresia gnóstica. No último vídeo, falei acerca da ressurreição espiritual. Pois bem, existe uma passagem em 2 Timóteo que condena como hereges aqueles que pregam a ressurreição espiritual. Vou demonstrar que as epístolas a Timóteo, bem como a epístola a Tito, não foram originalmente escritas pelo apóstolo Paulo e não faziam parte do cânon neotestamentário. Isso significa que foram escritas por outra pessoa, provavelmente algum doutor da Igreja Católica, tentando se passar por Paulo e posteriormente adicionadas ao cânon neotestamentário. As epístolas a Timóteo e a epístola a Tito são chamadas de epístolas pastorais. Aparentemente, as epístolas pastorais foram escritas por algum doutor católico com a intenção de combater os gnósticos por volta do ano 150 depois de Cristo. Segundo Joseph Turmel, abre aspas, no texto da segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 17 e 18, os dois hereges, Himeneu e Fileto, são denunciados por terem errado quanto à verdade, dizendo que já veio a ressurreição, e que, ao fazerem então, eles destroem a fé de alguns. Os teólogos dizem que essa denúncia parte do próprio Paulo, que escreveu a segunda epístola a Timóteo no ano 62, pouco antes de sua morte. Os críticos estimam que o autor que escreveu isso era um católico nas proximidades de 125. Fecha aspas. O escritor da segunda epístola a Timóteo parecia estar preocupado em condenar a doutrina gnóstica da ressurreição espiritual. Paulo, porém, não fez isso em suas epístolas, pois ele mesmo ensinou que a ressurreição já havia chegado através de Cristo. Ele escreveu, abre aspas, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Deus nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Ou ainda, abre aspas, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 21. E também, abre aspas, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Paulo, das epístolas canônicas, ensina a ressurreição espiritual. Já o suposto apóstolo Paulo, das epístolas pastorais, a rejeita e a chama de heresia. Haveria Paulo mudado de ideia no final de sua vida? Poderia o apóstolo de Cristo se contradizer e voltar atrás em seus pensamentos? Creio que não. A contradição doutrinária entre as epístolas canônicas e as pastorais só pode ser explicada pela existência de dois autores diferentes e com pensamentos diferentes. Os supostos hereges que são condenados na segunda epístola a Timóteo, chamados Himeneu e Fileto, e a estes dois também podemos acrescentar um terceiro chamado Alexandre, provavelmente eram gnósticos ou mesmo marcionitas, e o pouco que se sabe deles
é que eram originários de Éfeso, uma antiga cidade grega na parte oeste da Anatólia, atual Ásia Menor. Sobre Himeneu, Alexandre e Fileto, a Wikipédia em inglês nos informa, abre aspas, a heresia deles consistia em dizer que a ressurreição já havia passado, e a heresia tinha sido tão bem sucedida que havia derrubado a fé de alguns. A doutrina desses três mestres heréticos, Himeneu, Alexandre e Fileto, foi uma das primeiras formas de gnosticismo. Este segurou que essa matéria era originalmente e essencialmente má, que por isso o corpo não era parte essencial da natureza humana, e que a única ressurreição foi a de cada homem quando ele acordou da morte da penalidade do pecado, que, portanto, no caso de todos os que foram libertados das consequências do mal, a ressurreição já havia passado e que o corpo não participou da bem-aventurança da vida futura, mas que a salvação consistia na libertação completa da alma de todo contato com o mundo material e um corpo material. A negação da futura ressurreição do corpo envolveu também a negação da ressurreição corporal de Cristo e até mesmo o fato da encarnação. Fecha aspas. Estes três mestres eram, portanto, gnósticos e docetas, e o seu ensino consistia em dizer que a ressurreição era a libertação da alma do estado de morte, o qual é gerado pelo pecado. Este ensino ressoa o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2 e versículo 1, abre aspas, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, fecha aspas. Qual teria sido o erro deles, então? Por que foram tão duramente atacados pelo autor das epístolas pastorais? Só há uma explicação possível. O ataque foi feito por um doutor católico que ensinava a ressurreição carnal do último dia e que desejava calar a doutrina dos gnósticos. Segundo a Wikipédia em inglês, Himeneu, Alexandre e Fileto teriam vivido entre os anos 50 e 65 d.C. Mas se esta data foi definida a partir da data que se acredita que as epístolas pastorais foram escritas, então podemos lançar dúvidas quanto à veracidade dela. Vejamos agora o que as epístolas a Timóteo nos informam sobre os três mestres supostamente heréticos. Em 1 Timóteo, capítulo 1, e versículos 19 e 20, o suposto apóstolo Paulo escreve, abre aspas, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Fecha aspas. O autor católico dessa epístola parecia estar mesmo furioso. Em 2 Timóteo, capítulo 2, e versículos 17 e 18, está escrito, abre aspas, e a palavra destes roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Fecha aspas. O apóstolo Paulo, que escreveu, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, é o mesmo que escreveu esse ataque a Himeneu e Fileto? E qual seria o erro da doutrina de Himeneu e Fileto? O autor católico esqueceu de explicar como que dizer que a ressurreição era já feita acabou pervertendo a fé de alguns. Fica a interrogação.
autoria das epístolas pastorais. Vejamos agora o que os estudiosos dizem acerca da autoria das epístolas pastorais. Segundo a Wikipédia em inglês, abre aspas, a autoria de 1 Timóteo era tradicionalmente atribuída ao apóstolo Paulo, embora no cristianismo pré-niceno, antes de 325 d.C., essa atribuição fosse frequentemente contestada. Ele é apontado como o autor da carta no texto do capítulo 1, versículo 1. Os estudiosos dos séculos 19 e 20 questionaram a autenticidade da carta, com muitos estudiosos sugerindo que 1 Timóteo, junto com 2 Timóteo e Tito, não são obras de Paulo, mas de um escritor cristão não identificado em algum momento no final do 1º século até meados do 2º século. A maioria dos estudiosos agora afirma essa visão. Como prova dessa perspectiva, eles apresentam que as epístolas pastorais contêm 306 palavras que Paulo não usa em suas cartas não questionadas, que seu estilo de escrita é diferente do de suas cartas não questionadas, que refletem condições e uma organização da igreja não atual nos dias de Paulo, e que elas não aparecem nas primeiras listas de suas obras canônicas. Fecha aspas. As epístolas pastorais não faziam parte do cânon de Marcião, como a Wikipédia em inglês informa. Abre aspas. Marcião, um bispo ortodoxo posteriormente excomungado por heresia, formou um cânon primitivo das Escrituras, por volta do ano 140, em torno do Evangelho de Lucas e 10 das epístolas paulinas canônicas, excluindo 1 e 2 Timóteo e Tito. As razões para essas exclusões são desconhecidas e, portanto, abundam as especulações, incluindo as hipóteses de que elas não foram escritas até depois da época de Marcião, ou que ele as conhecia, mas as considerava inautênticas. Fecha aspas. A Bíblia marcionita, que os marcionitas consideram ser a primeira Bíblia cristã da história, não continha as epístolas pastorais. Marcião, portanto, não as conhecia ou rejeitava a sua autenticidade. A maioria das citações históricas acerca das epístolas pastorais datam do final do século II. Segundo a Wikipédia, abre aspas, no final do século II, há várias citações de todas as 3 epístolas pastorais na obra de Irineu contra as heresias. O cânon muratoriano, cerca do ano 170 a 180, lista os livros do Novo Testamento e atribui todas as 3 epístolas pastorais a Paulo. Eusébio, cerca do ano 330, a chama, junto com as outras 13 epístolas paulinas canônicas, indiscutível. Exceções a este testemunho positivo incluem Tatian, bem como o Basílides gnóstico. Fecha aspas. Ao que tudo indica, as epístolas pastorais só foram oficialmente aceitas no final do século II, e somente pela parcela dos cristãos católicos. Já os gnósticos parecem não tê-las aceitado. Policarpo, a testemunha mais antiga de 1ª e 2ª Timóteo. Há estudiosos que defendem a autoria de Paulo e que consideram que Policarpo foi a testemunha mais antiga de 1ª e 2ª Timóteo. Segundo eles, há correspondências entre os escritos de Policarpo e as epístolas a Timóteo, o que significa
que Policarpo provavelmente as conhecia. Policarpo foi bispo de Esmirna, cidade no sudoeste da atual Turquia e próxima ao mar Egeu, e viveu de 69 a 155 depois de Cristo. Policarpo é considerado um dos padres apostólicos, isto é, um dos pais da Igreja Católica, e foi inimigo dos marcionitas e gnósticos. Ele dizia que Marcião era o primogênito de Satanás. Segundo a Wikipédia em inglês, abre aspas, estudiosos modernos que apoiam a autoria paulina, no entanto, enfatizam sua importância em relação à questão da autenticidade. I.H. Marshall e P.H. Towner escreveram que a testemunha-chave é Policarpo, onde há uma alta probabilidade de que 1ª e 2ª Timóteo fossem conhecidas por ele. Da mesma forma, M.W. Holmes argumentou que é virtualmente certo ou altamente provável que Policarpo usou 1ª e 2ª Timóteo. Se os paralelos entre 1ª Timóteo e a Epístola de Policarpo são entendidos como uma dependência literária da última em relação à primeira, como é geralmente aceito, isso constituiria um terminus ante quem de 130 a 155 depois de Cristo. Fecha aspas. Isso significa que, se Policarpo conhecia 1ª e 2ª Timóteo, elas já haviam sido escritas por volta do ano 130 a 155. Policarpo, por ser contado entre os pais da Igreja, por ter sido inimigo dos gnósticos e por haver correspondências entre os seus escritos e 1ª e 2ª Timóteo, é um forte candidato à autoria das epístolas pastorais, ou elas podem ter sido escritas por algum de seus discípulos após a sua morte. Os eruditos citam a passagem de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20, como um indício de que o autor das epístolas pastorais estava, na verdade, preocupado em combater os marcionitas e os gnósticos. Nela está escrito, abre aspas, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Fecha aspas. Para entendermos a advertência a Timóteo, precisamos olhar na Bíblia grega bereana. No lugar da palavra oposições, a palavra grega é antíteses, que é o mesmo nome da obra publicada no ano 144 por Marcião, na qual analisa as oposições entre o Deus do Antigo e do Novo Testamento. E no lugar da palavra ciência aparece a palavra grega gnosis, que é o fundamento da doutrina gnóstica. Substituindo essas duas palavras por seus originais gregos, o texto fica assim, abre aspas, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às antíteses da falsamente chamada gnosis. Fecha aspas. O autor de 1 Timóteo estava preocupado em condenar, se utilizando do nome e da reputação de Paulo, as antíteses de Marcião, juntamente com a doutrina gnóstica do século II. Ao meu ver, as epístolas pastorais foram uma invenção posterior à época de Marcião, o que explica por que elas não foram incluídas em seu cânon do ano 144. É provável que Marcião não as conhecesse e que tenha morrido sem conhecê-las. Não acredito que tenham sido escritas pelo apóstolo Paulo no ano 62, mas sim por algum erudito católico
na segunda metade do século II. Argumento do Dr. Paul-Louis Cauchold. Segundo o Dr. Paul-Louis Cauchold, em seu livro A Primeira Edição da Paulina, de 1928, abre aspas, as epístolas pastorais mostram afinidade com os textos apologéticos do século II da Era Comum, enquanto as outras 10 epístolas contêm 4 a 6 palavras particulares que são encontradas nos apologistas do século II, as 3 epístolas adicionais têm 14 a 16, ou seja, 3 vezes mais. Além disso, essas 3 epístolas adicionais pressupõem uma organização mais desenvolvida da Igreja, e uma delas, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20, realmente promulga a condenação das antíteses de Marcião, que foi declarada no ano 144. Sendo posteriores a Marcião, elas constituem uma adição manifesta ao Corpus Paulinum original. Portanto, o mínimo que se pode dizer é que a edição longa foi ampliada por esses 3 textos. Fecha aspas. A edição longa, a qual o Dr. Paul-Louis se refere, é a sequência das epístolas paulinas que encontramos atualmente na Bíblia convencional católica. O Corpus Paulinum original era formado por 10 epístolas e é aquele encontrado na reconstrução da Bíblia marcionita. Nele não havia as 3 epístolas pastorais nem a epístola aos Hebreus. Vale lembrar que mesmo as epístolas autênticas sofreram interpolações antes de serem incorporadas à Bíblia católica, aumentando ainda mais a extensão do texto. Este foi o nosso estudo sobre as epístolas pastorais, a sua origem e autoria e o conflito entre católicos e gnósticos que existe por trás delas. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!